Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019. Dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. Altera a Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, e revoga a Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, e dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1º. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade, cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções, ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Parágrafo 1º. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Parágrafo 2º. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Capítulo 2. Dos sujeitos do crime. Artigo 2º. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando a: Inciso 1. Servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas. Inciso 2. Membros do Poder Legislativo. Inciso 3. Membros do Poder Executivo. Inciso 4. Membros do Poder Judiciário. Inciso 5. Membros do Ministério Público. Inciso 6. Membros dos tribunais ou conselhos de contas. Parágrafo único. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Capítulo 3. Da ação penal. Artigo 3º. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Parágrafo 1º. Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Parágrafo 2º. A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Capítulo 4. Dos efeitos da condenação e das penas restritivas de direitos. Seção 1. Dos efeitos da condenação. Artigo 4º. São efeitos da condenação: Inciso 1. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. Inciso 2. A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Inciso 3. A perda do cargo, do mandato ou da função pública. Parágrafo único. Os efeitos previstos nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença.